Olá, pessoal. Sou a professora Melissa. Venho aqui hoje para acertarmos o nosso detalhe da tão temida redação, mas agora a gente já está fechando aqui e relembrar também o que eu não posso deixar de colocar, falar principalmente da minha competência 4, que é a minha competência que não admite erro de forma alguma, e eu preciso deixar bem claro e lembrar aqui o que eu não posso fazer para acabar não perdendo já de cara esses 40 pontos. Fechado? Então vamos lá, professora Melissa de Redação, aqui do Sou Mais Edu, vou falar um pouco sobre a competência 4. Competência 4, ela avalia a nossa capacidade de conhecer os mecanismos linguísticos necessários para construir a argumentação. Ok, professor, o que é isso? Os mecanismos linguísticos necessários para construir a argumentação são os mecanismos linguísticos referentes à área da coesão e coerência. Coerência está relacionado à segmentação lógica das minhas ideias, ou seja, não descer para baixo e nem subir para cima, porque isso é redundância, isso é ilógico. Logicamente, nós temos que descer para baixo e subir para cima. Não tenho como ir ao doutor e ele não me fui ao doutor e ele não me receitou voltar, ou não me receitou tomar um remédio porque eu estava doente. Se você estava doente, ele deveria ter receitado. Então, são coisas ilógicas. Ah, mas é lógico que eu não vou colocar isso na minha redação. Porém, a gente acaba fazendo o quê? Colocando alguns erros de coerência que pra gente, na nossa língua cotidiana oral, ela passa batido. São os erros tais como vereador da cidade, prefeito da cidade, coisas desse tipo que são redundâncias também, ok? Então, ficar bastante atento a isso aí. Se você ainda não conhece o nosso curso, acessa aqui embaixo, porque eu tenho certeza que se você teve dúvida em alguma coisa que eu falei aqui até agora, se você acessar aqui e entrar no nosso site, você vai conseguir tirar todas essas dúvidas conhecendo os nossos planos de aula lá, fechado? Então, não deixa passar dúvida. Se tem dúvida, já clica aqui embaixo, conheça os nossos planos e tira todas as suas dúvidas com as nossas aulas. Fechado? No mais, se você ainda não é inscrito no canal também, aproveita agora que eu tô conversando com você e já clica aqui embaixo para se inscrever no canal, porque toda vez que tiver vídeo novo, não só de redação, mas todas as outras matérias, você vai ser o primeiro a receber. Então, quando eu começar a falar aqui, ou um outro professor começar aqui, você já vai ser o primeiro a receber e vai vir para essa aula aqui junto com a gente, beleza? Então, vamos lá. Continuando, a minha competência 4, então, a primeira coisa que eu já falei é a coerência, que é o quê? Raciocínio lógico das ideias. Ah, fácil, beleza. Mas para que eu tenha esse raciocínio lógico de ideias, é necessário que eu utilize mecanismos linguísticos de coesão. Quais são esses mecanismos linguísticos? Eu tenho a coesão referencial, tenho a coesão sequencial. A coesão referencial é aquela que eu vou fazer referência ao que já foi dito. Eu vou usar os meus pronomes relativos, eu vou usar o este, vou usar os meus pronomes demonstrativos, vou usar este, esse, vou usar os meus pronomes relativos onde, o qual, eu vou utilizar sinônimos e mais um monte de coisa que são as minhas estratégias de coesão referencial. Mas hoje nós vamos falar de coesão sequencial. Resumidamente aqui, trouxe alguns conectivos necessários. Melissa, eu não consigo fazer redação, não sei o que é conectivo. Beleza, então eu trouxe aqui para auxiliar algo que não vai ter como você falar que você não consegue mais fazer redação, porque eu já trouxe o inicinho pronto aqui para você. Agora é só colocar a cabeça para pensar aí, pegar algumas referências e montar o texto, fechado? Então, olha só, a primeira coisa que eu sei é que o meu texto, ele precisa ter conectivos. O nome é autoexplicativo, então o meu texto ele precisa estar conectado. Conectivo me lembra a palavra conectar. Então, quando eu falo que o meu texto ele precisa estar conectado, o que vai fazer? Quando eu falo em conectar algo em alguma outra coisa, eu vou juntar os dois, certo? Conectar. Quando eu falo em conectivos, o conectivo ele vai servir exatamente para isso, para conectar. Ele vai conectar uma ideia à outra, estabelecendo uma relação de sentido. Como funciona isso, professora? Olha só, eu tenho uma frase simples. Melissa foi à feira.
comprou brócolis. Tá vendo que falta alguma coisa aqui? Porque falta o conector, falta esse elemento coesivo, esse conectivo. E qual é esse conectivo? Depende qual que é a minha função. O que eu quero provar com isso? Vamos ver? Melissa foi à feira e comprou brócolis. Ok? Melissa foi à feira, pois comprou brócolis. Então, eu sei que ela foi à feira porque ela comprou brócolis. Então, tá vendo que cada um tem uma função comunicativa? Melissa foi à feira, uma vez que comprou brócolis. Melissa foi à feira, consequentemente comprou brócolis. Então, esse conectivo ele vai estabelecer a minha função comunicativa. E no meu texto é a mesma coisa. A função comunicativa do meu texto, dissertativo argumentativo, é qual? Eu já sei que a função dele é dissertar e argumentar. Falar sobre algo e comprovar esse algo. E o que vai me auxiliar a fazer isso? Os meus conectivos. Ele que vai me auxiliar a organizar essas ideias a fim de que eu consiga falar e defender, falar e convencer, ok? Na prática, como que isso funciona? Melissa, você está falando um monte de coisa aí para mim, eu não estou entendendo nada que você está falando. Já falei, tem dúvida? Acesse nosso site aqui e conheça os nossos planos, para não ficar com dúvida quanto a isso, beleza? No mais, dando para acompanhar aqui, é que você vai conseguir tirar algumas técnicas também. Mas não deixa de conhecer que eu tenho certeza que vai ter algum lá que te atende. E dá tempo, hein? Vamos lá, então. Introdução. Não existe mais a possibilidade de você falar para mim que não é capaz de fazer uma redação porque você não sabe como introduzir o texto. Olha aqui, olha, já trouxe para você, olha. Trouxe duas formas, olha, sabe-se que e vai trabalhar o tema aqui para mim. Por exemplo, desafios da formação educacional de surdos, que foi o tema de 2017. Vamos lá. Sabe-se que a formação educacional de surdos é um desafio? Pronto, está apresentado o meu tema. Vou escolher ali agora quais são os argumentos que irão comprovar esse tema que eu falei, jogar ali na introdução de forma bem sucinta e depois vou desenvolver. Fechado? Outra coisa aqui, ó, odiernamente. Por quê? Quando fala assim, sabe-se que? Ah, Melissa, mas sabe-se que é vocabulário muito pobre. Ok, então eu trago para você um odiernamente. O que quer dizer odiernamente? Atualmente, na contemporaneidade, nos dias atuais. Porém, eu tenho um odiernamente. Odiernamente, sabe-se que? Odiernamente, é possível discutir a questão dos desafios. Então tá vendo como que a partir da minha primeira palavra eu já consigo desenvolver as ideias? Então, não tem a possibilidade, não existe a possibilidade mesmo de você falar para mim que não consegue mais escrever uma redação, porque já está começado aqui, beleza? Precisa só de uma proposta e copiar essa primeira palavra aqui e desenvolver o resto. Beleza, desenvolvi a minha introdução. Minha introdução simples, eu tenho que fazer ela praticamente antes de começar o texto. Porque eu já seleciono ali qual que é o tema, já seleciono minha tese e aqueles argumentos que vão comprovar a minha tese. Comecei, Melissa, fiz a introdução, ficou topzera, mas e aí agora como é que eu vou começar o meu desenvolvimento? Já trago aqui, ó, trago auxiliadores. Em primeira análise, é possível afirmar que, e falo para mim o que é possível afirmar, confirmando aquilo que você falou na introdução. Fechado? Simples assim. Agora, primeiramente, posso utilizar o primeiramente, lembrando que se eu utilizei primeiramente aqui, vamos utilizar um segundamente para ficar ali. Ah, Melissa, mas segundamente é feio. Então tá bom, então usa além disso. Usa outro sim. Na dúvida, pesquisem na internet aí, já que vocês têm auxílio a isso, utilizem ela para isso. Pesquise tabela de conectivos e conheça outras variantes se você não estiver gostando dessas. Mas essas aqui são as mais usuais e são as que a gente consegue gravar mais rápido, que não é um vocabulário tão rebuscado e também não é um vocabulário tão lá embaixo.
Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes eu quero usar um a priori aqui na minha introdução. A priori é o mesmo que primeiramente, em latim. E eu utilizo a secundare no meu desenvolvimento 2. Porém, tá lá o conectivo, pá, o conectivo em latim, top. Mas o restante da minha redação não condiz com aquele vocabulário utilizado. Então, não adianta eu só usar um a priori, um a secundare porque eu achei topzera, sendo que não combina com o nível do meu vocabulário no restante do texto. Vamos ficar atentos quanto a isso, ok? Então, usei o em primeira análise ou primeiramente, fiz a afirmação da minha tese aqui, do meu argumento. Depois, no segundo desenvolvimento, eu vou começar com em segunda análise, segundamente ou além disso. Agora, presta atenção que vem a parte importantíssima. Só pegar o pincel aqui, para colocar de vermelho, para ficar claro aqui. Existem 2 parágrafos que há a obrigatoriedade de iniciar com conectivos. Esses parágrafos são o segundo parágrafo e a minha conclusão. Por que que é obrigatório começar com o conectivo? Por quê? Na minha introdução, a minha introdução está introduzindo, então não está conectado a nada. O meu desenvolvimento 1, eu vou começar a desenvolver uma ideia. Então, não obrigatoriamente ela precisa estar ligada aqui, estar conectada à introdução. Ele é a explicação da introdução, mas eu comecei a explicar agora. Então, não é obrigatório o uso do conectivo aqui. Diferente do desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2, ele é continuação direta do desenvolvimento 1. Ou ele vai servir para completar a ideia, ou ele vai servir para contrariar a ideia, ou ele vai servir para dar consequência à ideia. Então, ele é um complemento direto. Por isso, ele precisa estar conectado. Por isso, a obrigatoriedade do uso do conectivo no desenvolvimento 2. Depois, eu tenho a obrigatoriedade do uso do conectivo no meu desenvolvimento 3, que é a minha conclusão. Por quê? Para sinalizar que eu acabei de desenvolver e agora está na hora de concluir. Esses conectivos podem ser entende-se, portanto, pode ser mediante os aspectos supracitados, é possível afirmar que, mediante os aspectos supracitados. É possível afirmar que vou fazer a minha afirmativa. Então, muito cuidado com a obrigatoriedade dos conectivos interparágrafos, que quer dizer entre eles. Acabou por aí? Não, crianças, não acabou agora. Vamos lá agora, olha. Eu tenho a segunda etapa. Qual que é a minha segunda etapa? A minha segunda etapa é a obrigatoriedade de conectivos intraparágrafos. Intraparágrafos quer dizer o quê? Dentro dos parágrafos. Então, não é só eu colocar conectivo no início. As orações e os períodos também precisam estar conectados. As ideias entre si ali dentro do parágrafo precisam estar conectados. Por quê? Em hipótese alguma eu posso fazer um parágrafo, seja ele de introdução, desenvolvimento e conclusão, um parágrafo frasal. Por quê? O meu parágrafo não pode ter só uma frase. Senão ele não é um parágrafo, ele é uma frase. Ou seja, dentro do meu parágrafo eu tenho que ter pelo menos 2, eu gosto de 3. Porque, ó, tópico frasal, ampliação 1 e retomada. Eu gosto de 3. Mas eu aceito até 2 aqui. Tópico frasal e ampliação bem feita, dá para aceitar 2. Essas 3 ideias, elas precisam estar conectadas. O que vai conectar ela são os meus conectivos aqui, olha, trouxe os mais usuais. Gente, usem e abusem disso aqui, porque a minha competência 4, ela vai avaliar exatamente a minha capacidade de usar isso aqui, a minha capacidade de conhecer esses conectivos. E outra coisa, em hipótese alguma, os conectivos podem estar repetidos no texto, por isso que eu tenho que variar ali, ó, aqui eu coloquei, olha, sendo assim,
dessa forma, logo. Tudo isso aqui representa a mesma segmentação lógica, mas que você vai usar em espaços diferentes do seu texto. Ficou claro aqui? Anotem esses conectivos, coloquem aí no post-it, deixa do ladinho quando for fazer redação e confira. Eu preciso ter pelo menos em cada parágrafo inter, eu preciso ter pelo menos no desenvolvimento 2 e conclusão. Agora, intra, eu preciso ter 2 por parágrafos. Sem contar esse aqui que eu já apresentei para vocês. Então, eu tenho que ter 2 intraparágrafos e inter eu preciso de ter no desenvolvimento 2 conclusão. Varie, estude a tabela, conheça os conectivos, porque eles são importantíssimos para garantir que você não perca esses pontos. Lembrando que essa competência não se limita apenas a isso. Essa é a coesão sequencial. Eu tenho uma referencial também, que em outra oportunidade a gente vai falar um pouco sobre ela. Beleza? Tirou a dúvida aqui? Não tem mais possibilidade de falar que não sabe fazer redação porque não sabe como começar. Tá aqui, ó, começo, meio e fim. Só desenvolver a ideia. Fechado? Então, aguardo você, prática, que tá chegando a hora, mas dá tempo. Até a próxima!